Olá, queridos pais, queridas mães e responsáveis pelos nossos aluninhos, né, do ensino religioso na educação infantil. De antemão já quero pedir desculpas por eu estar de máscara. Eu estou com uma gripe muito forte. Como eu estou no meu escritório em minha casa, estou usando máscara para evitar um pouco a contaminação do ar em relação à minha família, minha neta, que fica sempre com a gente aqui, né? Mas, queridos, vamos para a nossa aula de número 6, Ensino Religioso na Educação Infantil. Eu sou o professor Gilberto Souza, você sabe que esse trabalho é um trabalho específico para a minha formação, licenciatura em Ciência das Religiões. E estou fazendo esse trabalho em formato online, do estágio híbrido por extensão, né, da Faculdade Centro Universitário Internacional, NINTER, onde eu estudo. E como eu havia falado em vídeos anteriores, queridos pais, mães e responsáveis pelos nossos alunos, eu preparei esta videoaula para você, claro, e com informações muito boas, de grande relevância, sobre como começou o ensino religioso no Brasil em relação à educação nas escolas públicas nacionais. Então, nessa videoaula eu vou trazer respostas a questionamentos tais como começou, como foi o processo do desenvolvimento do ensino religioso, como era lá no início, quando começou, e como é hoje. O que é o ensino religioso hoje? Quais são as perspectivas? Quais são os fundamentos, né? As leis, enfim. Então, nessa videoaula, eu vou esclarecer para você, e é uma aula de extrema importância, são informações extremamente importantes que vai esclarecer sobre esse assunto com você. Eu, com certeza, peguei material emprestado, né? E já vou aqui agora passar para vocês. Eis aqui, ó, o tema do nosso material didático. Eu salvei, né, imagens desse livro, Ensino Religioso Escolar, do nosso espetacular professor Eloy Corrêa dos Santos, que é um dos acadêmicos professores no Centro Universitário Internacional, na Uninter. É um dos meus professores, inclusive, aqui desse curso que eu estou fazendo na Uninter, licenciatura em Ciências das Religiões. Então eu me achei na liberdade, é claro, de pegar emprestado o material do meu professor, de um dos meus professores. Ok? Então, nosso autor, nosso comentarista, o nosso professor, o professor Eloy Corrêa dos Santos. Eu não vou ficar falando aqui do currículo dele, que não tem necessidade, né? Você já está vendo aí que é a imagem da capa do livro, né? Do nosso autor. Vamos lá. Eu vou estar falando para vocês hoje a partir do capítulo 1 do livro, e eu vou usar depois outros capítulos para falar de outros assuntos relacionados a ensino religioso escolar, mas hoje, propriamente dito, sobre a formação do ensino religioso no Brasil, como começou, quais foram os processos, como era no início e depois como chegou ao que temos hoje. Ok? Capítulo 1, História do ensino religioso no Brasil, é claro. Então vamos lá. Para a nossa conversa inicial, eis aí, na sua tela, né, a imagem para você ver, ler conosco, e eu estarei fazendo uso do meu método de ensino, que eu não abro mão dele, já há anos eu uso esse método de leitura e explicação do texto lido. Ok? Então vamos continuar. Iniciando a nossa leitura. Conversa inicial. Assim como está no livro, eu copiei e trouxe para cá para você observar conosco. O início da leitura, né? O objetivo deste capítulo
é conhecer os principais períodos históricos da disciplina de ensino religioso no Brasil, bem como os currículos e abordagens de cada período, e dessa forma compreender os processos históricos que levaram o ensino religioso de uma disciplina confessional catequética a uma disciplina escolar interreligiosa, em que se trabalha o respeito à diversidade cultural do Brasil. Bom, aqui já fica claro o que será explicado nessa videoaula, o que será ensinado nessa videoaula para você pai, para você mãe, para você vovô, vovó, tio, responsável por essa criança que estuda no ensino infantil, né, na escola pública. Então, questionamentos, como eu disse, existem sobre o ensino religioso nas escolas, mas espero nessa videoaula esclarecer muita coisa, e não só esclarecer, mas também passar para vocês o desejo de que seus filhos tenham acesso a esse conhecimento, que queiram aprender sobre o assunto, porque, infelizmente, houve tempos no período histórico do ensino religioso no Brasil, nas escolas públicas, em que os pais preferiam que os seus filhos não assistissem a essas aulas. Porque era, como disse o nosso professor Eloy, como ele deixou aqui no seu material didático, no livro, né? O ensino religioso passou de uma disciplina confessional catequética, ou seja, ele está dizendo que lá no início era uma disciplina confessional, quer dizer que confessa uma religião específica já. Catequética quer dizer que não só confessa, mas que também produz a ideia de que aquela é a religião única do Brasil, que deve ser aceita. Então é uma religião imposta, é uma religião que era praticamente obrigada, né? Forçava as pessoas a aceitarem essa religião, aos alunos na sala de aula, transmitia-se a ideia de que aquela era a única religião, a correta, esse Deus é a única, o correto, essa forma de pensar e de agir é a única e correta e não pode haver outro, enfim. Mas passou-se desse ponto de vista para uma disciplina escolar interreligiosa, em que se trabalha o respeito à diversidade cultural do Brasil. Agora, eu marquei aqui com a faixinha amarela, aqui ó, esta frasezinha, diversidade cultural do Brasil. Queridos, ainda bem que nós entendemos isso. O mundo acadêmico no Brasil entendeu isso, que o Brasil é um país de pluralidade cultural. Não é homogêneo, como em alguns países da Europa e do mundo. O Brasil é um país enorme de dimensões continentais e que é composto por uma sociedade muito diversa, fazendo-se diversificar também a sua cultura. É muito fácil perceber a diversidade cultural no Brasil. Entendendo que a religião faz parte da cultura do indivíduo, então entendeu-se também que o ensino religioso no Brasil não podia permanecer naquele modelo confessional catequético, mas que se tornasse uma disciplina escolar interreligiosa em que se trabalha o respeito à diversidade cultural e dentro dessa diversidade cultural a diversidade religiosa também. Ok? Continuando a leitura. Também vamos procurar entender a diferença entre aulas de religião confessional, que acontecia no passado, e o ensino religioso escolar laico e republicano, que é o atual, como forma de superação de preconceitos, ok? Abordaremos ainda metodologias ativas como contação de histórias, jogos pedagógicos e o ludismo como prática de aprendizagem. Aqui nessa última parte, né, abordaremos metodologias ativas como contação de história, jogos pedagógicos e o ludismo como prática de aprendizagens. São áreas que o professor aprende cursando um curso como este que eu estou terminando. O professor aprende, são técnicas de pedagogia em abordagens aos alunos de maneiras diferentes, vinculando a forma
a facilidade que eles têm de aprender com técnicas para alcançar essa facilidade. Tem aluno que aprende de uma forma, tem aluno que aprende de outra. Aluno que aprende mais ouvindo, então usaria técnica de contação de história. Outros alunos aprendem mais brincando, então jogos pedagógicos que induzem o aluno a aprender aquilo que o professor quer que ele aprenda, mas através de uma forma que ele aprenda mais fácil. No caso aqui, jogos pedagógicos, o ludismo aqui fala de várias formas de brincadeira como prática de aprendizagem. Ok? Vamos lá. Períodos históricos do ensino religioso no Brasil. Extremamente importante para o nosso conhecimento, tanto para mim como professor, como para você, pais e responsáveis dessas nossas crianças. Podemos entender os períodos históricos do ensino religioso no Brasil, pontuando momentos bem definidos de sua trajetória. Ainda que no período colonial não se utilize o nome ensino religioso, é nesse período em que a educação brasileira se inicia fortemente ligada ao ensino jesuítico. Bom, o que é o ensino jesuítico? Para quem conhece um pouco da história da Igreja Católica Romana, sabe que é uma das vertentes da Igreja Católica Romana, chamada os jesuítas, que vinham para os países recentemente descobertos, né? E traziam consigo um grupo de jesuítas para catequizar os habitantes daquela região onde havia sido invadido por eles, né? Por assim dizer. Não descoberta, mas invadido. E então, por isso, ligado ao ensino jesuítico, ou seja, estava totalmente ligado à Igreja Católica com a sua religião. O período jesuítico pode ser entendido pelo prescrito na Ratio Studiorum. Que é isso? Vamos ler. Como um dos mistérios mais importantes da nossa companhia é ensinar ao próximo todas as disciplinas convenientes ao nosso instituto, de modo a levá-lo ao conhecimento e amor do Criador e Redentor nosso. Tenha o provincial como dever seu zelar com todo empenho para que aos nossos esforços tão multiformes no campo escolar corresponda plenamente o fruto que exige a graça da nossa vocação. Franca, 1952, página 15. Bom, esse é o Ratio Studiorum. O que ele quer dizer? Que era a ideia dos jesuítas transferir o conhecimento e que aquele que recebesse conhecimento deveria reconhecer isso daí, né? Reconhecer os esforços, tal, enfim. Continuando a leitura. Assim, não podemos pensar a história do ensino religioso fora do contexto do processo de colonização. Ou seja, o processo de colonização dos europeus aos países americanos, como Brasil, América do Sul, Central e do Norte, enfim, mas principalmente vamos falar do Brasil aqui. O processo de colonização já trazia consigo a bagagem do ensino religioso, que era único. Era o ensino cristão a partir do ponto de vista católico romano. Então, assim não podemos pensar a história do ensino religioso fora do contexto do processo de colonização, visto que, desde seu início, a educação como um todo tinha como objetivo primeiro a conversão dos gentios. A palavra gentio aqui quer dizer povos. Né? Povos que não professavam a mesma fé dos cristãos europeus. Aqui, desse ponto de vista histórico da colonização, ok? No decorrer do século XVIII, o defensor do despotismo, esclarecido Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, estadista português que foi secretário de Estado do Reino no período do reinado de Dom José I, 1750 a 1777, realizou a Reforma Pombalina, que objetivou transformar Portugal numa metrópole capitalista nos moldes dos outros países europeus. Apesar disso, a religião católica continuou sendo a religião oficial, ou sendo a religião oficial do Império.
E a educação, assim como o ensino religioso, continuaram a seguir os propósitos da Igreja Católica Romana, no caso, como podemos observar na Constituição Imperial de 1824. O que dizia lá na Constituição Federal de 1824? Isso mesmo, Constituição Imperial de 1824. O que dizia lá? Artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, de forma alguma exterior de templo. Foi com a... Bom, esse aí é o artigo 5º, que era da época, 1854. O professor vai comentar agora. Foi com a instituição da República e do ideal positivista de separação entre Estado e Igreja que surgiu o impulso de dissolver o modelo de educação baseado na catequese religiosa. Assim promulgou-se uma nova legislação para dar conta dessa ambição. O artigo 153 da Constituição da Era Vargas, né? Getúlio Vargas do Brasil, o qual tratava do ensino religioso, dizia o seguinte, abre aspas, 2 pontos, abre aspas. O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá a matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais. Então essa foi a primeira lei sobre o ensino religioso no Brasil, lá na Era Vargas, né? Continuando. A possibilidade de um ensino religioso aconfessional e público só se concretizou legalmente na redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Ou seja, até 1996, o ensino religioso no Brasil era confessional e catequético, como eu expliquei no início. O professor tinha que ser um padre católico ou alguém da Igreja Católica com a Bíblia na mão, já ensinando sobre a religião cristã unicamente. Ok? Mas em 1996, quando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e sua respectiva correção em 1997 pela Lei 9.475, de acordo com o artigo 33 da LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional, o ensino religioso recebeu a seguinte caracterização. Como ficou caracterizado? Assim, ó, artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22/7/1997. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. O inciso 1º. O inciso 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Brasil, 1997. Bom, você está observando que o ensino religioso ele começa através dos colonizadores, trazendo consigo o ensino religioso como parte fundamental da colonização a esses povos novos, né, recentemente descobertos. Isso lá naquela época em que eles começaram a invadir as Américas. Né? Eu vou usar sempre a palavra invadir, não é colonização, é invasão mesmo, né? Porque nós tínhamos aqui povos que são os nativos, né, que nós chamamos de os índios, tanto aqui quanto nas Américas Central e do Norte também, mas os europeus vieram, invadiram, trazendo sua cultura, sua religião e impondo àqueles que já habitavam aqui
na terra maravilhosa, Brasil, né? Não vou me referir ao nosso país. Então, vieram trazendo consigo um grupo de jesuítas, uma vertente católico-romana da época, que tinha a incumbência de ensinar a ler e escrever e ensinar a religião, como sendo a única aceita no Império. Não só no Império, mas também aos colonizados, novamente, aos recentemente colonizados, enfim. Depois houve uma mudança e agora teve esta aplicação da lei em 1997, já assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e também vedadas quaisquer formas de proselitismo. Ou seja, aqui nessa lei, né, o artigo 33 da Lei 9.475 de 1997, já está proibido o professor chegar na sala de aula e falar com os alunos sobre uma única religião, impondo ela na mente dos alunos. Enfim, agora o professor ele precisa respeitar a diversidade cultural dentro da sala de aula. Cada aluno tem a sua cultura, tem a sua raiz genealógica que provém de um povo, de uma cultura que tem sua fé, sua expressão de fé, tem a sua forma de enxergar o mundo, físico e espiritual, enfim. Então o professor agora tem que respeitar. Vedadas quaisquer formas de proselitismo. O que é proselitismo? É quando um crente, seja ele de qual religião for, quer evangelizar outros crentes, outras pessoas a aceitarem a sua fé. Isso é proselitismo, né? É quando você quer formar um prosélito. Você pega uma pessoa que não professa a sua fé e você quer que ela passe a professar a sua fé, e para isso você investe tempo e ensinamento a ela, para que ela venha para a sua expressão de fé, para o seu grupo religioso e faça parte dele. Enfim, isso é proselitismo. Então está proibido também na sala de aula isso daí. A partir desse período, dessa lei, 1997, Lei de Diretrizes e Bases de Ensino Nacional, do Ensino Religioso, Lei número 9.475, de 1997. Continuando a leitura do texto. Desta forma, ficou a critério dos estados e municípios a definição dos conteúdos, das metodologias e a formação dos profissionais que atuariam na área de ensino religioso. Ou seja, a lei está dizendo que fica a critério dos estados e municípios a definição dos conteúdos, que tipo de conteúdo será ensinado na sala de aula, fica a critério dos estados e municípios. O governo federal não ia intervir nisso daí. É isso que a lei está dizendo. Também as metodologias aplicadas. E também que tipo de formação os profissionais teriam. Tudo isso fica a cargo dos estados e municípios. O governo federal não ia intervir em nada. Isso de acordo com aquela lei. Continuando a leitura. Assim, as mantenedoras assumiriam a responsabilidade pelo ensino religioso e cada uma regulamentou e implantou políticas públicas de acordo com sua realidade e suas necessidades. Bom, aqui ficou uma brecha para que estados e prefeituras fizessem o que bem quisessem, ou da maneira que quisessem, desculpa, né, a colocação é errônea, mas da maneira que quisessem, ou que estava dentro das suas possibilidades, acerca do ensino religioso nas escolas públicas. Assim cada um fez conforme o que tinha em mãos. Obedecendo essas duas coisas básicas. Que o professor respeitasse a diversidade cultural e que não usasse nenhuma forma de proselitismo em sala de aula em relação ao ensino religioso nas escolas. Continuando. Dessa forma, ficou a critério dos estados... Perdão, acabei de ler, mas vamos só relembrar aqui nesse slide, né? Porque na hora que eu copiei, eu puxei um pouquinho atrás para não perder o fio da meada. Dessa forma, ficou a critério dos estados e municípios a definição dos conteúdos, metodologias e a formação dos professores que atuariam na área. Assim, as mantenedoras assumiriam a responsabilidade pelo ensino religioso e cada uma regulamentou e implantou políticas públicas de acordo com sua realidade e suas necessidades. Ok? Vamos para um segundo tópico agora. História do ensino religioso no Brasil. Mais especificamente um pouco.
A história do Brasil, desde a colonização, se deu numa relação muito estreita com a religião trazida da Europa, como eu já frisei bastante desde o início da nossa fala aqui nessa videoaula. No entrechoque com a cultura/religiosidade dos povos nativos, indígenas, né? E posteriormente com as religiões de matriz africana e também oriental, que foram povos trazidos para o Brasil, povos da África e do Oriente. Né? A religião e a educação tinham o mesmo propósito e em cada período da história brasileira ocupou um espaço curricular. Das chamadas aulas de religião até o ensino religioso, os currículos sofreram alterações e avançaram muito com as leis de diretrizes e bases da Educação Nacional de 96 e 97. Portanto, neste capítulo apontaremos as características do ensino religioso como um componente curricular em cada período histórico e também trataremos dessa matéria no estado do Paraná, que, devido a algumas iniciativas e práticas, se tornou referência nacional. Ok? Eu ia falar sobre isso também, mas o professor já está fazendo questão de falar. O estado do Paraná é referência nacional sobre ensino religioso em escolas públicas. O capítulo será finalizado com uma problematização sobre o ensino religioso como área de conhecimento. Lá no final da aula a gente vai falar sobre isso. Não podemos pensar a história do ensino religioso fora do contexto do processo de colonização, como já foi dito antes. Visto que desde seu início a educação como um todo tinha como objetivo primeiro a conversão dos gentios. Isso fica muito claro quando analisamos o primeiro documento sobre educação no Brasil, que é Ratio Attic Institutio Studiorum Societatis Iesu, Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus. Ou apenas o Ratio Studiorum, que foi desenvolvido por Inácio de Loyola em 1552. Padre Inácio de Loyola. Ok? Para Miranda, um autor de algum livro, né, que está sendo citado aqui, no ano de 2009, ele escreveu algum material que o professor Eloy está pegando emprestado para fazer referência. Existia um caráter tipicamente humanístico da Ratio, que se dividia basicamente em dois grandes eixos. O ensino das humanidades era composto pela retórica e a gramática, que eram chamados de estudos inferiores, e a filosofia e a teologia, que eram considerados estudos superiores. Ou seja, em algum período da história do Brasil, vindo da Europa, é claro, né, essa tradição, o conteúdo acadêmico ensinado nas escolas se dividia nesses dois grupos. O ensino de áreas da humanidade, áreas de humanas, né, conhecido hoje pelo mundo acadêmico, era composto apenas pela retórica e gramática. Ou seja, você aprendia a gramática, que é ler, escrever e tal, e a retórica. E também eram chamados de estudos inferiores, ou seja, de não muita importância. A filosofia e a teologia eram considerados estudos superiores, de grande importância. Então aqui você percebe que, para incutir na mente dos conquistados, dos vassalos, né, os colonizadores já traziam para os ensinamentos que seriam acadêmicos, né, no universo escolar, essa ideia de que estudar humanas, gramática, retórica é interessante, é importante, é necessário, mas não tanto quanto a filosofia e a teologia. A filosofia, obviamente, estava vinculada à filosofia cristã, né? E a teologia era o estudo da religião cristã, né, católica romana, propriamente dito. Então eles exaltavam o estudo da teologia em detrimento das outras áreas de ensino. Para quê? Para formatar a mente daqueles que estavam ali, dos seus vassalos conquistados, né,
com a ideia da sua própria religião, diga-se de passagem, sob o ponto de vista de que ficaria muito mais fácil dominá-los também, né? Incutindo e pondo na mente deles a religião, ficando assim mais fácil dominá-los. Ok, queridos, continuando a nossa leitura aqui. Então, a trajetória da educação brasileira e, por consequência, o ensino religioso é marcado por forte teor confessional e por um ensino voltado à doutrinação cristã, seja para pacificar os indígenas e os negros escravizados, seja para moldar a sociedade que aqui se estabelecia. Bom, acabei de falar sobre isso, né? Agora há pouco, quando eu li o parágrafo anterior, e o nosso professor Eloy está confirmando esta situação. A realidade histórica, né? Nos meados do século XVIII, o diplomata e estadista Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, iniciou diversas reformas administrativas. O Marquês realizou o que se denominou de Reforma Pombalina, que objetivou transformar Portugal numa metrópole capitalista nos moldes dos outros países europeus. Algumas das transformações operadas por ele levaram a Igreja Católica e o Império a entrarem num confronto. Ele extinguiu a escravidão dos indígenas e permitiu que se miscigenassem. Expulsou em torno de 670 jesuítas que atuavam no Brasil e fechou seus colégios e os condenou à prisão por traição. Como representante do despotismo esclarecido, o Marquês de Pombal defendia 3 conceitos básicos: o direito divino do rei, a possibilidade de interferência do Estado nas questões relacionadas à Igreja, chamado de regalismo, e o beneplácito régio, cujo princípio afirmava que a Igreja precisava da aprovação do monarca para suas atuações e atividades. Bom, Marquês de Pombal teve uma iniciativa aqui que já deu uma aliviada no peso em relação aos vassalos, né, índios, negros, né, asiáticos, estavam sendo aí massacrados pelos jesuítas, e Marquês de Pombal deu uma aliviada. É isso que ele está dizendo aqui na parte histórica, né? Continuando. O que se percebe é que o Brasil mesmo, com o fim do período jesuítico, continuou com um elo muito forte com o proselitismo e a doutrinação católica, e que esse fato influencia diretamente a educação e, por consequência, o ensino religioso. Então, mesmo com a passagem do período colonial para o Império e a saída dos jesuítas do país, no que diz respeito à educação e ao ensino religioso, a situação continuou a mesma. Bom, basicamente. Segundo as DCE, ou DCEs, né? Os DCEs de ensino religioso do Paraná, foi com o advento da República e do ideal positivista de separação entre Estado e Igreja que surgiu o impulso de dissolver o modelo de educação baseado na catequese religiosa. Paraná 2008, referência de um livro, né? Porém, isso não ocorreu de forma tranquila e sem disputas. Em 1934, a República Nova procurou atender às demandas republicanas e confessionais. Assim, promulgou-se uma nova legislação para dar conta dessa ambição e o artigo da Constituição da Era Vargas que tratava do ensino religioso. Ok? Aí começa uma disputa para haver uma mudança no ensino religioso sem catequese, ok? Diferença entre ensino religioso e aulas de religião. Isso aqui é muito interessante, muito importante para vocês e também para nós, professores. Para vocês, pais e responsáveis das crianças, né? Que adentram as salas de aulas para assistirem uma aula de ensino religioso. E os pais se preocupam, né?
se preocupavam, porque acredito que não se preocuparão mais. Não há motivo para isso. Eu sou um professor e, diante do que mais temos aprendido nesse curso, eu assumo a responsabilidade de ensinar aos meus alunos, em primeira mão, o respeito à diversidade cultural e religiosa que há no Brasil, dentro da sala de aula, representado por cada um dos alunos sentados, nos ouvindo, aprendendo conosco. Eu assumo essa responsabilidade e, se depender de mim, as próximas gerações saberão muito disso daí, porque eu pretendo influenciar as próximas gerações com esse ensinamento. Ok? Então, a diferença entre ensino religioso e aulas de religião. Vamos lá? Leitura. Existe uma confusão que precisa ser desfeita sobre o que vem a ser as aulas de religião e as aulas ministradas no componente curricular ensino religioso. Não apenas do ponto de vista conceitual, mas principalmente nos aspectos curriculares e metodológicos. Além disso, as aulas de religião e de ensino religioso, pela sua própria natureza, possuem espaços de existência bem diferenciados. Ok? Vamos lá. Outro equívoco comum é achar que, em se tratando de cristianismo, todo o ensino é igual e unânime. Isso aqui é absurdo pensar isso daí. É um equívoco muito grande, apesar de muita gente pensar exatamente assim. Outro ponto que... Perdão, voltando aqui. Existem diferenças teológicas e doutrinárias entre as várias igrejas cristãs, entre as várias vertentes do cristianismo, né? Protestante, pentecostal, neopentecostal, ultra, super pentecostal, tradicional, enfim, são muitas vertentes do cristianismo no Brasil. Cada um ensina de uma forma diferente, cada um tem a sua própria teologia, né? Inclusive no que diz respeito às práticas de evangelização, doutrinação de crianças e jovens. Outro ponto que precisa ser discutido é a formação dos profissionais que ministram as aulas de religião e as aulas de ensino religioso, assim como as suas ciências de referência. Embora no caso das aulas de religião, a teologia não seja uma ciência na real acepção da palavra. Por isso, a seguir trataremos de diferenciar as aulas de religião do ensino religioso, seus pressupostos e abrangência para depois distinguirmos os modelos confessional catequético dos modelos multiconfessional, interconfessional e aconfessional escolar. Ok? Vamos lá. Não à toa existem dois termos bem diferentes para tratar dessas duas modalidades de ensino. Uma pauta no conhecimento sobre o fenômeno religioso em suas variadas formas de manifestação e a outra na doutrinação de preceitos de uma determinada religião em específico. Ok? Aqui já estamos fazendo a diferenciação entre uma coisa e outra, aula de religião e a aula de ensino religioso. O ensino religioso é um componente curricular, ou seja, está presente no currículo escolar e, como tal, deve estar em diálogo de métodos e conteúdos com os outros componentes curriculares de forma integrada. Não é uma aula totalmente desvinculada dos conceitos escolares, das demais disciplinas ministradas numa escola. Não está. Ele está totalmente ligado, né? E assim como todo componente, ele possui uma ciência de referência que lhe subsidia os conteúdos e métodos. O lugar específico do ensino religioso é a sala de aula, ministrado por um profissional licenciado em ciências humanas, com especialização e cursos de formação adequados, ou melhor ainda, licenciado em ciências da religião e as devidas formações posteriores. Bom, aqui eu já fiz comentários anteriores, em vídeos anteriores, e aqui eu quero enfatizar.
Um professor de ensino religioso anteriormente, em décadas anteriores, a 1997, anteriores, né, a esse ano, e a essa década, eram teólogos da Igreja Católica Romana, depois chegou até a abrir espaço para teólogos cristãos protestantes também, como pastores que faziam teologia. Então, de qualquer forma, girava em torno da religião cristã. Hoje, com esse novo parâmetro, né, para o profissional se adequar ao ensino religioso, eis aqui qual deve ser sua formação. Voltando aqui um pouquinho mais sobre a teologia ainda, camarada que o indivíduo, né, a pessoa que faz parte de uma religião, principalmente se for cristã, e ele quer ser um professor lá na religião dele, que no caso é um professor de religião e especificamente da religião dele, ele deve ter uma formação, uma graduação, né, nível de graduação, conhecimento de nível de graduação na área de teologia e especificamente da religião dele. Por isso, do ponto de vista acadêmico, chamamos de conhecimento confessional, né? A teologia confessional. É aquela que especifica os conteúdos e conhecimentos relativos à religião do indivíduo e ele se torna um professor de religião na área dele, da religião dele para o público dele, especificamente do grupo do qual pertencem àquela religião. Para ser professor de ensino religioso, ele deve ter graduação na área de ciências humanas. Mas agora, de uns anos para cá, especificamente ele deve ser formado em licenciatura de ciência da religião, que é o meu caso, eu estou terminando este ano. Espero terminar tranquilamente até novembro. Conteúdo programático da faculdade termina agora em agosto, mas eu preciso terminar também os estágios, depois entregar o TCC, e eu estou no processo de trabalho dessas coisas. Então, esta está sendo a minha formação. Eu já sou bacharel em teologia. Teologia confessional, inclusive, né? Do ponto de vista cristão, evangélico, protestante. Mas como eu quero atuar na sala de aula com os alunos, mas agora a formação exige este nível de conhecimento, esta área de conhecimento, né? Que é a ciência das religiões, ou ciência da religião. E formações posteriores, né? Enquanto isso, continuando a leitura, enquanto isso, as aulas de religião são uma forma de difusão e promoção de uma determinada doutrina religiosa. Seus pressupostos básicos são os dogmas dessa doutrina e seu lugar, naturalmente, é o espaço sagrado da religião em questão, seja a igreja, a mesquita, a sinagoga, templo, terreiro, comunidade, enfim. E as pessoas responsáveis pela aula de religião são catequistas, evangelizadores ou doutrinadores oriundos da própria instituição religiosa, como eu expliquei agora há pouco, com sua formação garantida pela instituição e seus representantes. Como eu acabei de explicar, o professor Eloy está falando aqui de maneira mais técnica e eu já havia explicado antes. Continuando. As responsabilidades pelo currículo nas aulas de ensino religioso são das mantenedoras municipais, estaduais e federais. Olha a diferença do ensino religioso na sala de aula. Para o ensino de religião, quem são os mantenedores? São os líderes das religiões. Deles provém todo o material e todas as ideias, os dogmas, doutrinas, fundamentações doutrinárias para que o professor de religião ensine àqueles que pertencem ao grupo. Já o professor de ensino religioso na sala de aula, ele vai ensinar aquilo que vem de onde? A responsabilidade pelo currículo, pelo material didático, por aquilo que será ensinado nas salas de aula de ensino religioso são das mantenedoras municipais, órgãos, né, públicos como municípios, estados e também pelo governo federal.
Essa responsabilidade abrange a implantação dos programas e leis instituídas pelo Ministério da Educação, pelo MEC, né, nos sistemas de ensino, a formação continuada dos professores, o cumprimento das cargas horárias e dos conteúdos programáticos, a coerência das metodologias aplicadas, bem como as atividades avaliadas e posterior recuperação, que são partes integrantes do processo de avaliação. O mesmo não se pode dizer das aulas de religião, seja por meio de catequistas treinados, materiais catequéticos e doutrinários, aulas fundamentadas na teologia de alguma das igrejas cristãs. A responsabilidade pelos elementos que compõem o processo de ensino e aprendizagem estão dentro do arcabouço da instituição religiosa, seja ela católica, evangélica ou outra denominação que se pretende doutrinar, né? Como eu havia falado agora, o professor está explicando. Sobretudo assim, como a teologia possui um objeto de estudo diferente da ciência da religião, por conseguinte, os conteúdos das aulas de religião derivadas da teologia são substancialmente diversos daquele do ensino religioso. E principalmente enquanto os objetivos das aulas de religião é proselitista, ou seja, confessional, as aulas de ensino religioso, conforme a LDB de 1996, têm como objetivo um conhecimento que leve ao respeito à diversidade cultural e religiosa. Deixa eu resumir para você o que acabamos de ler. Em algum momento o professor Eloy, aqui no livro, disse que existe uma diferença entre teologia e ciência da religião. O professor de teologia, que é o professor de religião, a ideia deles é catequizar, é evangelizar, é ensinar os dogmas, as doutrinas. Eu, professor Gilberto Souza, eu defino da seguinte maneira. A teologia, o teólogo, o professor de religião, ele olha o mundo de dentro para fora. Como assim, Gilberto? Eu vou explicar. Ele olha o mundo de dentro da religião para fora. É como se a religião fosse uma casa e ele está dentro da casa. E ele olha ao mundo pelas janelas, pela porta, pelas frestas da casa, a religião dele, dali para fora. Então ele acredita que o mundo externo precisa se adequar à casa dele. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes porque não é o propósito dessa videoaula. Eu estou apenas colocando o meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, um teólogo ele olha o mundo de dentro da religião dele para fora. Por isso há discriminação, por isso há, como eu diria, a ideia de que só a religião dele vale, só a religião dele é a melhor, é a única e que deve ser aceita por todos, enfim. Um professor de ciência da religião, um professor de ensino religioso, um cientista da religião, ele olha o mundo de fora para dentro. Ele olha as religiões, na verdade, né? Perdão, não o mundo, mas as religiões de fora para dentro. Quem está dentro da religião, como um teólogo, ele se apoia no conhecimento religioso da religião dele. E ele avalia o resto do mundo de acordo com o conhecimento da religião dele. O professor de ensino religioso, que é formado em ciência da religião, um cientista da religião, ele olha as religiões de fora para dentro. Ou seja, é um olhar de quem estuda, de quem pesquisa, de quem avalia, de quem também critica, porque quem estuda e avalia, ele também tem seus pontos de questionamento. Ele não tem por que defender religião A, B, C ou D. Ele não tem por quê. Ele apenas tenta compreender os fenômenos dentro de cada uma das religiões. Ele estuda suas existências, as suas origens, raízes e tal, enfim. Ele estuda o fenômeno religioso dentro de cada uma dessas religiões. É um olhar de fora para dentro. Ele não tem compromisso nenhum com nenhuma dessas religiões. Então, é um ponto de vista científico, é um olhar científico
de um pesquisador, e não de um dogmático que defende com unhas e dentes os dogmas de uma religião. Jamais. Eu não espero que você, pai, mãe, responsável dessas crianças que está me ouvindo agora, me assistindo agora, entenda isso. O cientista da religião pode ter uma religião? Pode. Ou pode não ter? Também, pode não ter. Pode ser um cético, não acreditar em religião nenhuma? Pode também, não é o meu caso. Eu tenho a minha formação religiosa, a minha expressão de fé, minha ideia de religião e de Deus, enfim. Mas como professor e como cientista da religião, é assim que eu vou agir. Eu tenho agido e vou agir. Eu avalio a religião de fora para dentro. Estudo, e nós estudamos, né, cientistas da religião. Estudamos como cientistas, pesquisadores, críticos. E não é crítica do ponto de vista de ficar criticando, falando mal, não é do ponto de vista crítico questionador. Questiona-se para obter respostas, né, do ponto de vista racional. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido claramente a diferença e que esse entendimento dê a vocês a capacidade de olhar a partir de então, a partir de agora, o ensino religioso escolar como sendo uma disciplina necessária, até porque eu falei em aulas anteriores e posso frisar mais agora, que enquanto as demais disciplinas na escola ensinam outras coisas, geografia, ensina sobre rios, locais e tal, enfim, a matemática ensina os números, a biologia ensina a essência da vida dos seres, né? Enfim, o ensino religioso na sala de aula, o professor que atua nessa área, o profissional dessa área, ele vai priorizar a moral, a ética, convergindo sempre para o respeito à diversidade religiosa e cultural existente no país. Não só no país, como no mundo. Começando pela sala de aula, abrangendo a casa, a família, a sociedade ao redor, expandindo-se a todo o território nacional e ao mundo. Ok? Continuando a leitura para a gente não ficar muito extensa aqui a nossa videoaula. Os diferentes modelos possíveis de ensino religioso. Basicamente, os modelos possíveis de ensino religioso são modelo confessional catequético, esse era o mais antigo, modelo multiconfessional e interconfessional, multiconfessional, né, de multiplicidade, interconfessional, de fora da minha religião para outras, e o modelo aconfessional escolar, que é o modelo que hoje é o modelo adotado para que o profissional de ensino religioso execute em sala de aula. É o aconfessional. Ele não confessa religião nenhuma. Ele apenas estuda, pesquisa, conversa sobre cada uma delas, descobre na sala de aula cada aluno qual é a sua raiz religiosa ou matriz religiosa da sua família, e ele conversa sobre isso, troca ideias e promove o respeito a cada um entre eles mesmos, né, para que esse respeito venha se expandir para o lado de fora, para além da escola, né? Ok? Para definir com clareza o que vem a ser um modelo confessional de educação ou de ensino religioso, precisamos antes entender a origem da palavra confissão e o contexto em que foi formulada e a quais interesses atende. Segundo o dicionário Bauer de Teologia Bíblica, confissão corresponde à pregação. Confessar é a expressão de concordância com aquilo que admite a fé. Portanto, fé e confissão estão estreitamente relacionadas. A palavra da pregação desperta a fé no coração e a confissão da boca. Romanos 10, versículo 8 e 9. Porque com ouvidos ouviste, com a boca confessastes. É o que está escrito lá em 2 Coríntios 4, 13. Então, o ensino religioso confessional é uma forma de catequização ou ainda de doutrinação religiosa.
Não é o que pode, não é o que deve ocorrer hoje mais, né? A própria origem da palavra denota que seu contexto original é a teologia cristã. No Brasil, esse termo pode ser entendido dentro das chamadas conversões dos gentios, índios negros, né, e tal, enfim. Existem diversas formas de evangelização, doutrinação, que são próprias de cada organização religiosa. Esta é uma forma de repassar principalmente às crianças e jovens suas crenças, tradições e doutrinas. No Estado brasileiro, um exemplo do ensino religioso multi- ou interconfessional que podemos usar como estudo de caso é a experiência do Rio de Janeiro, onde, em 20 de setembro de 2001, foi sancionado o decreto número 29.228, que definiu uma comissão de planejamento e execução do ensino religioso com a responsabilidade de implementar o artigo 1º da referida lei e regulamentar a Lei nº 3.459, de 14 de setembro de 2000, com um tempo curtíssimo de 4 meses para realizar estudo quanto às opções religiosas das famílias atendidas pelas escolas, garantindo o aspecto democrático da lei, avaliar e definir junto a representantes das diversas crenças o conteúdo do ensino a ser ministrado nas aulas, definir a forma de organização e divisão das turmas, definir os critérios de recrutamento dos professores. Rio de Janeiro, 2001. Existem diversos artigos e trabalhos que têm como objeto o ensino religioso interconfessional implantado no estado do Rio de Janeiro. Podemos citar um artigo intitulado A Intolerância Religiosa e o Ensino Religioso Confessional Obrigatório em Escolas Públicas do Rio de Janeiro, Miranda, 2011, que aponta para problemas relacionados à intolerância religiosa decorrentes desse modelo de ensino e o predomínio das igrejas cristãs em detrimento das diferentes formas de crer. Ou seja, o professor Eloy está dizendo que no Rio de Janeiro foi adotado essa postura, uma lei que possibilita uma aula de ensino religioso interconfessional, mas ainda assim priorizando a religião cristã. E isso causa o quê? Intolerância religiosa, né? Continuando a leitura. Já o modelo não confessional escolar procura romper com os dois modelos anteriores. Segundo Costela, 2011, foi a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394 de 1996, com alteração na redação promulgada na forma da Lei número 9.475 de 1997, que apontou para um novo paradigma na educação brasileira no que diz respeito à disciplina de ensino religioso. Esse novo paradigma mudou o nível da compreensão do que se ensinar no ensino religioso, mas, mais do que isso, fomentou a suspensão das tradicionais aulas de religião de modelo catequético confessional. Essa nova perspectiva está inserida num contexto de transformações culturais, políticas e sociais do mundo ocidental. Ok? Muito bem explicado. Vamos para mais um tópico e eu acredito ser o último da nossa videoaula. Objetivos e desafios do ensino religioso como área de conhecimento. Um dos principais desafios da disciplina de ensino religioso como área de conhecimento é a superação das tradicionais aulas de religião pautadas na doutrinação religiosa, seja ela chamada de catequese ou ainda de ensino de valores cristãos, né? Não só deveria, como está acontecendo agora, né? Com a mudança da lei, pensar em valores humanos e não valores cristãos. É claro que muitos dos valores que nós aprendemos e ensinamos hoje são extraídos do livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, mas também de outras religiões que já existiam antes do cristianismo e antes até mesmo do judaísmo, que é a raiz do cristianismo. Exemplo, o budismo, o hinduísmo, o confucionismo são religiões orientais das quais existiram antes mesmo
do cristianismo e antes do judaísmo. Ou no mesmo período em que o judaísmo estava se formando, já estava se formando também na Índia, no Japão, na China, essas religiões que eu acabei de citar. Objetivos e desafios do ensino religioso como área de conhecimento. Um dos principais desafios da disciplina de ensino religioso como área de conhecimento é a superação das tradicionais aulas de religião. Eu já li, continuar a partir do ponto ali. O que, por mais que se justifique por meio de uma suposta moralidade, acaba por aprofundar os preconceitos e a discriminação daqueles que pensam de maneira diferente ou adotam uma forma de crer que não há religiosidade hegemônica, como observamos nas palavras da diretriz curricular de ensino religioso abaixo. Nesse sentido, um dos grandes desafios da escola e da disciplina de ensino religioso é efetivar uma prática de ensino voltada para a superação do preconceito religioso, como também desprender-se do seu histórico confessional catequético para a construção e consolidação do respeito à diversidade cultural e religiosa. O ensino religioso de caráter doutrinário, como ocorreu no Brasil, colônia, e no Brasil, império, estimula concepções de mundo excludentes e atitudes de desrespeito às diferenças culturais e religiosas. Paraná 2008, página 45. No mesmo sentido, o padre e epistemólogo de ensino religioso Domenico Costella tratou desse assunto no seu artigo O Fundamento Epistemológico do Ensino Religioso. Trata, na verdade, de superar a tradicional aula de religião, que era muito mais catequese e doutrinação, com o perigo de intolerância com relação a outros credos, e abrir a perspectiva do verdadeiro ensino. Costella, 2004, página 102. Em se tratando de um ensino pautado no conhecimento sobre a diversidade religiosa, seus lugares sagrados, textos e símbolos, ritos e rituais, das festas religiosas e dos diferentes preconceitos, outro desafio é entender que o profissional não precisa ser necessariamente religioso, como eu havia falado anteriormente, né? Ou o catequista da escola. Pois, como qualquer profissional, o que requer aqui é sua formação como licenciado na área de humanas ou ciência da religião e sua capacidade de tratar das diferenças religiosas com respeito e alteridade. Resumindo e terminando a nossa aula, eu preciso dizer uma coisa. De repente você que está me ouvindo é cristão, evangélico, protestante. E você tem seus filhos que vão à escola e que você agora se preocupa por causa do ensino religioso. E talvez você esteja se questionando, talvez você perguntaria para mim se tivesse oportunidade: Gilberto, isso quer dizer que meu filho, minha filha, na sala de aula vão ter que aprender sobre outras religiões, principalmente aquelas que são as mais atingidas pelo preconceito, como religiões de matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, os espíritas, enfim, eles serão obrigados e eles serão contaminados? Não, querido, não. Não. Uma coisa é você estudar sobre algo, outra coisa é você aderir a algo. Nem tudo que se estuda se adere. Eu estudo matemática, mas eu não aderi a matemática para a minha vida porque eu sou ruim de números. Eu gosto mais de humanas. Né? Uma brincadeirinha aqui só para distrair, descontrair. Você estuda tabela periódica em química, mas você não adere praticamente nada ali porque você não se torna um químico, você apenas aprende um básico. A aula de ensino religioso pode fazer menção de várias religiões na sala de aula aos alunos, e cada um deles que tem essa religião, que pratica essa religião, vai se identificar, mas, como foi dito na lei, é proibido qualquer forma de proselitismo. Então, isso quer dizer que seu filho não será contaminado e não será induzido a aceitar a religião do outro. Não!
ele vai ter conhecimentos básicos, mas principalmente vai aprender a respeitar o outro e a religião do outro, entendendo que o outro também vai respeitar a sua religião. Esse é o principal papel do profissional de ensino religioso hoje. Ok, queridos? Até a próxima aula. Aguardo vocês lá. Muito grato a todos.